fazer aquele castzinho nessa quinta-feira, dia 8 de março de 2018, Dia Internacional das Mulheres. Mulher que você siga motivada e apaixonada pela mulher que batalhou ser, continua sua jornada e se precisar de ajuda, conta comigo. E como o lance aqui é podcast, hashtag o podcast é delas. A voz tá um pouquinho melhor, não tá? Não, ainda tá fanha. Anasalada demais. Aliás, eu aprendi a usar Neossoro. Nunca usei Neossoro na vida. Mentira, já usei, sei lá, algumas vezes, mas era o gosto ruim. Pô, Coca, mas Neossoro é no nariz, não é na boca. Pois é, pra você ver como é que era um pandemônio. Aí segunda-feira eu comecei a usar, o médico falou, coloca um pouquinho de Neossoro que vai agilizar o processo. Agora eu tô colocando direitinho, sem fazer bagunça, entrando no hall de coisas adultas que eu sei fazer. Tomar café sem açúcar, água com gás. Pensando que eu sou gente, pô. E outra coisa também, eu não sei se faz muito tempo que eu não tomo remédio, que não compro remédio, sei lá, ou que não leio bula, mas eu li a bula de remédio agora essa semana e achei mó legal. A bula antigamente era aquelas letrinhas pequenas, agora a letra grande e parece FAQ. Não tem mais posologia. Procurei lá posologia, não tem mais. Agora, como é que eu tomo esse remédio? Quem é que não deve tomar esse remédio? Achei mó legal isso, né? Para um país que ainda vai levar 260 anos para atingir o nível de leitura de hoje, os países desenvolvidos, você tem que, né, nivelar por baixo. Não pode rolar uma posologia. Eu tava até conversando com o Mendes sobre isso. Ele falou que quem hoje escreve as bulas são publicitários. A galera da farmácia diz, isso aqui que é importante. Aí o publicitário cria a bula. Achei mó legal. Letra grande, bem descritivo. Parabéns. E Coca, você precisa falar o nome dos aplicativos nas dicas. Segunda-feira, o rastreador de pacote. Eu fui lá na nota, tinha trocentos aplicativos, eu não sabia qual era qual. Pois é, vamos lá. Primeiro, tá lá na nota para dar aquele page view, né? Clickbait. Agora, você sabe que Coca-Tech é tudo planejado, tem pauta, né? Tudo organizado. Então, quando eu vou gravar, eu vou gravando. E quando eu testo um aplicativo, eu já vou selecionando o que eu vou falar. Então, é muito comum eu pegar um aplicativo que eu não falei e achar que falei, simplesmente porque testei. E foi isso que aconteceu no caso do rastreador de pacote. Para oferecer um conteúdo mais rico, eu comecei a citar outros, achando que eu já tinha falado deles, e aí colocava o link deles no Coca-Tech para você depois ouvir, entender mais sobre aquele aplicativo. Só que aí, na hora que eu publiquei, eu fui ver lá, mas eu não tenho esse aplicativo aqui no Coca-Tech, eu pelo menos não achei. Falei, deu ruim. Aí eu coloquei o link direto do aplicativo. Mas é óbvio que eu, na lista, nas notas do episódio, quando tiver uma lista de aplicativos, eu vou colocar por ordem de prioridade. Vou colocar o melhor ali, esse aqui é o primeiro. Coca, você falou que a concorrência tem notes menores, mas você tem que levar em conta que os notes da concorrência são menores porque possuem menos sensores. Mais ou menos. Hoje, se você olhar pro Note do iPhone, você vai ver que você sabe que eu sou bom de medida. 1/3 dele é alto-falante, né? E vamos combinar que isso não precisava estar ali. Talvez tenha alguma coisinha de privacidade se você coloca o alto-falante atrás da tela, e aí seria, na verdade, pra todo mundo ouvir, né? Você tá ali no telefone e todo mundo ouvindo. Talvez o alto-falante pudesse ser menor para ficar só ali no ouvido e você ter um alto-falante maior aí escondido na tela para quando você estiver lá vendo um vídeo, ouvindo uma música. Hoje você já tem condições técnicas do próprio iPhone 10. Se a Apple quiser, ela, vou fazer o seguinte com vocês, eu vou reduzir aqui 1/3 do Note do iPhone 10. Até eu consigo fazer isso. Por isso que é complicado você fazer generalizações. E uma segunda coisa, concorrência, a gente tem que entender hoje, são empresas que montam smartphones. Nem toda empresa desenvolve a sua própria solução. Tem empresa que vai no mercado, vê as peças que tem no mercado, me dá essa bateria aqui, eu vou usar esse outro chip, essas câmeras aqui, vou usar essa tela aqui com o Note. Você tem fornecedores de peça que hoje estão oferecendo telas já com o Note, China é China, só você pegar e colocar no seu aparelho. Inclusive, essas telas hoje, financeiramente, é mais jogo você usar essas telas do que sem Note. Galera aí diz que é cria de IA, mas tem medinho. Aliás, tá uma moda esse negócio de diz que é cria. Agora tem outros também, diz que é de não sei onde, mas nunca fez não sei o que. Internet sendo a internet. Mas a Amazon deu uma justificativa, explicou qual é o problema da risada aleatória, me convenceu a resposta, não sei se é verdade, mas me convenceu a resposta. A Amazon disse o seguinte, que tem um comando que é Amazon ria, né? Amazon laugh, e que é um comando curtinho e ela tava se confundindo e interpretando alguns sons como se fosse esse comando. Esquece o vocativo, esquece o Alexa e pega só a palavra laugh. Tenta falar laugh como se fosse um resmungo, um murmúrio. Não dá pra confundir? Mexer um pouquinho mais no padrão
parâmetro ali, exagerou, me convenceu a justificativa, então cancela por hora a Rebelião das Máquinas. Aliás, tem umas 2-3 semanas, sai um episódio nessa temporada nova, acho que é 11ª, 12ª de Arquivo X, falando sobre a Rebelião das Máquinas. Mó engraçado. Não sei se vocês já viram um robozinho chapeiro que fica virando hambúrguer. Eu sou mó adepto de robô. Esse negócio de o trabalho enobrece o homem, isso é mó conversinha. O trabalho foi algo criado há, 200, 300 anos. Bota as máquinas aí pra trabalhar. E eu sempre vou reforçar isso por causa da galera que tem medo da inteligência artificial. Ah, mas o seu Elon Musk avisou que... O seu Elon Musk falou o seguinte, a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial porque vem um doido aí e faz um robô pra matar gente, solta ele no mundo e aí? É uma preocupação válida, mas não pode ter um cientista doido que inventa aí um vírus e pra matar todo mundo? Ah, Coca, mas fazer um vírus é bem mais difícil. Fazer robô, você vai ali na internet, imprime umas coisinhas 3D, pega uns chips ali, copia uns códigos e faz o robô. Bem mais fácil. Isso porque você não sabe como tá a biohackeragem hoje. Hoje você, em casa, no seu fogão, como se você estivesse fazendo uma sopa, você consegue fazer manipulação genética. Então, sem exageros. A gente tem uma tendência a humanizar as coisas. Por exemplo, a Apple, minha cadela, ela não gosta que mexa na pata dela. Só que ela tem uma pata fofa, né? Tipo pé de coelho. Às vezes eu agarro ela, mexo na pata, mas ela não gosta. Eu vou pedir pra ela dar a pata pra alguém na rua. Ah, olha que bonitinha, ela sabe dar a pata. Ela não gosta disso. Agora, se tem coisas que ela não gosta, tem coisas também que ela gosta. Ela tem um instinto de caça. Ela gosta de toca. Então, por exemplo, na sala, no sofá, eu levanto uma almofada e falo, entra aqui, se esconde aqui. Ela entra assim, toca rindo, feliz da vida. Quando eu tô falando com outros humanos, eu humanifico o processo. Apple, se esconde desse cara aí, feio, bobo, chato. Se esconde aqui. A Apple vai e se esconde. Faz maior sucesso e diversos outros truques que a Apple faz, mas são coisas que ela gosta de fazer. Eu humanizo o processo, mas sei o que tá por detrás. Cachorro não gosta de abraço. Quando você abraça um cachorro é mais ou menos a mesma coisa que você sente quando você toma uma lambida. Por mais que seja uma declaração de amor, você tem que, se limpar e tal. É desconfortável uma lambida. A proporção é mais ou menos a mesma. Você tem que entender sempre o contexto. Então, quer humanizar cachorro? Ok, humaniza. Mas humaniza como uma forma de você falar com outros humanos, não na forma de você se relacionar com o cachorro. Porque cachorro é cachorro. Ou seja, aplicando isso para robô, você não pode humanizar uma inteligência artificial. Você não pode pensar num robô chapeiro que foi treinado para identificar quando que a carne tá cozida, quando que o queijo tá bom, quando que é a hora de virar o hambúrguer na chapa, como é que eu sei se o pão tá selado, que é um braço que tá preso numa parede, que ele vai se soltar, pegar uma faca e sair correndo atrás da humanidade. Não é assim que funciona. As IAs, elas são extremamente específicas, desenhadas para uma função. O Google tá com uma IA, na verdade tem várias, para analisar as imagens de drone militar, na parceria com o governo, muita gente criticando até. Tem uma outra para indexar foto, porque a gente acha que quando faz uma pesquisa, por imagens, aquele entendimento está acontecendo na hora. Não, houve uma indexação antes, entrou pro banco de dados do Google, olha, essa foto aqui é um morango. Para quando você digitar o texto morango, ele retornar aquela foto que tem um morango. As coisas elas vão acontecendo aos pouquinhos, devagarinho. Lá na China, a galera não tá parada não. A China tá pensando em computação quântica, a Alibaba já tá nessa, Baidu também entrou. A gente acha que a coisa é rápida, mas não é rápida. O Tesla Semi, o caminhão da Tesla, já tá na rua, mas vai transportar a bateria entre as fábricas da Tesla, entre a Gigafactory e a fábrica da Tesla, são umas 4 horas e meia de viagem. É assim, vai aos pouquinhos que vai introduzindo. O Brasil, em algumas coisas, ele tem uma legislação até bem ágil, né? O Marco Civil é um exemplo pro mundo, mas em outras coisas é bem lento. A gente ainda não tem uma legislação de carro autônomo. Deve chegar alguma coisa que só daqui a uns 10 anos, no mínimo 15 anos, enquanto a Califórnia já tem carro na rua. É uma mudança grande, tem que ser lenta mesmo. As empresas precisam construir carros que a gente queira comprar. Então a gente vai precisar decidir, em caso de acidente, o que a gente vai ter que fazer? O ideal é evitar, mas não dá para evitar. Chegou numa situação, você vai tendo os ifs, né? Vai aumentando o nível de if. Vai ter uma hora que você vai ter que colocar um if. If não tem caminho. E as opções são matar um motorista, matar um velhinho ou matar uma criança, que são aqueles dilemas morais, mas no final das contas, aquilo são informações coletadas por essas empresas que vão construir os carros com esses modelos que a gente está acordando que é o bom e desejável, né? Vai mudando aos pouquinhos. Falando de carros, e aqui no Brasil tá ligado que a placa do seu carro vai mudar, né? Se você comprar um carro a partir de setembro, ela vai vir com uma placa nova, um modelo válido para todo o Mercosul, e o seu carro atual, a placa fica válida até 31 de dezembro de
2023. Você tem até lá pra mudar. Vai ter QR Code, identificação do país, do estado. Vai ser uma combinação de 4 letras e 3 números. Agora, hoje você tem 3 letras, depois vem 4 números. Quando eu digo 4 letras e 3 números, não vão ser 4 letras seguidas de 3 números. É embaralhado. Você pode ter letra, número, letra, número, letra, número. Acho que você entendeu, né? Você pode ter a placa ABCD 123 e ter a placa AB 123CD. Vai ter um chip. Vai ter chip agora a placa. Não vai ter mais aquele lacre. Você acabava tendo que ir no Detran pra eles aplicarem o lacre. Talvez, tô imaginando aqui, talvez você possa emplacar em casa até, né? Só parafusar. Ainda aqui no Brasil, caso você não saiba, existe uma limitação aérea, um acordo aéreo, onde você não pode ter pro Brasil mais de 301 voos, acho que é esse o número, mais de 301 voos por ano. Aquela coisa de reserva de mercado, competitividade. E tava já uma lei para aprovar o que eles chamam de acordo de céus abertos. E agora o Senado aprovou. Então você passa a ter voos ilimitados. Com isso, você pode esperar, né, o quê? Melhores preços. Na verdade, não, porque na prática, esse limite de 301 voos já não era cumprido. Já tinha meio que um acordo ali no fio do bigode. Então, esse acordo só aprovou o que já era feito na prática. A Polícia Federal pegou uma quadrilha que com $1.000 você passava uma mala pelo galeão sem inspeção. E Coca, como é que anda o fake news? Meio parado, viu? A galera lá no Senado não tá falando muito não. Deu uma adiada, acalmou a história da fake news. Até pra entender fake news. Fake news parece uma coisa, notícia falsa. É mais do que isso, é mais do que uma notícia falsa. É uma notícia falsa que você promove, viraliza pra afetar alguém. Se for simplesmente a notícia falsa por si só, você tem a sátira, você tem a paródia, que não tem o potencial de enganar, sim, claro, mas uma sátira, uma paródia não tem essa intenção de causar dano. Tem uma outra categoria que é um conteúdo enganoso, não é o fake news proposital, tem um erro no artigo. Você tem categorias mais leves, aí tem as categorias também mais pesadas, né? Aquele conteúdo falso, né? Onde a pessoa coloca informações falsas, levianas, de propósito, fora do contexto. Você tem o conteúdo impostor, quando você pega aquele seu artigo falso e atribui a eles fontes que são verdadeiras, mas, né, desassociado, são conteúdo impostor. Você tem um conteúdo manipulado, quando você pega informações verdadeiras, mas manipula para que, né, fique do seu jeito. Alô, Photoshop. Você tem aquele conteúdo, obviamente, né, completamente fajuto, né, 100% falso, realmente projetado para enganar, para prejudicar, e várias outras categorias. Agora, voltando para Amazon, tudo isso aqui que eu falei da Amazon, eu falei demais. Acho que tô feliz hoje. Era pra fazer um cast rápido, vai ficar 15 minutos de novo. A Amazon vai iniciar a venda de eletrônicos aqui no Brasil. Vai montar a sua loja, já andou conversando com os fabricantes. Isso foi finalzinho do mês passado, início de março, e deu prazo até amanhã, dia 9, para os fabricantes se cadastrarem no sistema. Isso é interessante porque Amazon, sinônimo de logística. E quando a gente fala logística, diversas coisas, né? Primeiro, impossível não pensar em Correios. Quando a galera começou a falar daquele negócio de Correios, primeira coisa que eu falei, hoje a gente não tem ninguém que oferece um serviço pelo preço dos Correios. Correio, ele tem o monopólio das cartas, mas não tem de encomendas, por isso que a gente tem alternativas a Sedex, mas o preço não chega junto. A vantagem é que o Correio tem capilaridade no Brasil inteiro. Tem que levar uma encomenda lá pra onde Judas perdeu as botas. Lá tem Correio. Será que lá, entre aspas, vai ter Amazon? Um baita desafio logístico. Por outro lado, o Brasil é a 8ª economia do mundo. A gente não pode esquecer nunca disso. Tem muito dinheiro no Brasil. E mais, logística, carro autônomo. Por mais que a gente tenha Google Maps, por mais que a gente tenha Apple Maps, imagina a Amazon fazendo uma solução de logística pro Brasil com um mapeamento. A Amazon é um monstrão que nem Google, Apple, Facebook. Mas eu já falei demais, vai ficando por aqui. Só concluir, registrar 2 coisinhas, um epic fail da Oculus Rift, que expirou um certificado e todo mundo parou não funcionou mais. Tinha que voltar a data pro dia anterior para continuar funcionando. Aquelas garoteadas mor que toda empresa, mais cedo ou mais tarde, dá. Em tempos de Onavo, VPN do Facebook coletando dados, a gente tem uma VPN relativamente bem famosa, TunnelBear, para emergências e coisas rápidas que você precisa fazer. Ela é até gratuita, acho que é 1 GB, alguma coisa assim. Ela é uma empresa canadense, fez a auditoria externa. Ela tende a ser bacaninha e foi adquirida pela McAfee. Agora vira americana, vai seguir as regras americanas. Fica aí, eu registro e assim, não, agora não tá mais fã a voz, viu? Não, ainda tá um pouquinho. Eu vou ficando por aqui, nesse Dia Internacional da Mulher, ainda respondendo às comunicações sociais. Mas amanhã eu volto. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.